Olá, seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra e ao estudo de Romanos. Estamos estudando o capítulo 10. No capítulo 9, vimos que Paulo escreveu sobre a escolha soberana de Deus, sobre ele ser o oleiro e nós, o barro. Não se esqueça que o tema principal da carta aos Romanos é a justificação pela fé, e não pelas obras. Um homem é declarado justo com base na graça de Deus e não nas suas conquistas ou no próprio esforço. No capítulo 9, Paulo mencionou os gêmeos Esaú e Jacó. Ele disse, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela. O mais velho servirá ao mais novo. Portanto, a salvação é firmada na eleição e não em mérito humano. Este é o ponto da carta de Paulo, confirmado no versículo 16, que diz, portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Misericórdia. Este é o ponto-chave. Para alguns teólogos, o barro, usado como ilustração por Paulo, representa a queda da humanidade, o homem depois da queda. Esta ilustração ensina que Deus tem o direito soberano de fazer do barro um vaso de honra, como Moisés, Isaque ou Jacó, e também um vaso de ira. Para entendermos o que Paulo diz, precisamos compreender a doxologia no final do capítulo 11, no qual a gente lê, quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Em outras palavras, quem pode dizer que tem Deus na mão? Quem pode dizer que Deus está lhe devendo alguma coisa? Ninguém. Deus não deve nada para ninguém, nem é obrigado a salvar ninguém. Deus não deve nada mesmo para ninguém. Se Deus tivesse salvado apenas uma pessoa em toda a humanidade, teria sido misericórdia, porque Deus não é obrigado a salvar ninguém. O capítulo 5 de João conta uma história que sempre me fascinou. Jesus passa pelo tanque de Betesda, repleto de pessoas necessitadas, fracas e impotentes, talvez milhares delas, mas cura apenas um homem. Por que Jesus não curou todos que estavam ali? A resposta que me vem é que Jesus não tinha obrigação de curar ninguém. Ele curou apenas um. Segundo alguns teólogos, este episódio assemelha-se à ilustração do barro e do oleiro. É a misericórdia de Deus que determina que um vaso seja de honra. Portanto, a salvação de alguns é resultado da misericórdia de Deus. No capítulo 9, Paulo faz citações do primeiro e do último livro do Velho Testamento. A citação de Gênesis é, o mais velho servirá ao mais novo. E a citação de Malaquias é, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Esta declaração foi feita depois que eles já tinham nascido, lá no final do Velho Testamento. E Esaú já tinha formado o povo edomita, o povo mais antissemita que já existiu, além de mundano, secular e sem temor de Deus. Como já dissemos, o tema principal aqui é a graça contra a capacidade de conquista do homem. A fé se opondo às obras. Observe que o capítulo 9 termina falando da salvação e justificação dos gentios que Israel não teve. E por que não? Porque eles não buscaram por fé, mas pelas obras da lei, porque eles tropeçaram na pedra de tropeço. Eles confiaram nas obras e não na fé. O capítulo 10 começa com as seguintes palavras de Paulo. Irmãos, o desejo do meu coração é a minha oração a Deus pelos israelitas e que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Este é o fio da meada na argumentação de Paulo e não podemos perdê-lo de vista. Moisés escreveu sobre a justiça da lei e Paulo cita Moisés num texto de Levíticos. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Em outras palavras, quando você obedece à lei, é um justo. Se você quiser ficar quites com Deus, faça o que é justo e certo. Mas este é outro tipo de justiça. Se você quer fazer o que é certo, acerte-se com Deus. O dom da justiça vem sobre aqueles que têm fé para recebê-lo. Paulo, portanto, contrasta a justiça da fé com a justiça baseada nas obras da lei. Mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração, quem subirá aos céus? Isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, e isto é a palavra de fé que estamos proclamando, a palavra da fé. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.
Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Preste atenção nesse versículo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta é uma das citações que Paulo fez de Deuteronômio, capítulo 30. Paulo fala da salvação e diz que, quando as pessoas ouvem a palavra de Deus, se creem no coração e confessam com a boca, são salvas. E faz mais uma citação do Velho Testamento, dessa vez de Joel. Todo que nele confia jamais será envergonhado. No meio de toda esta argumentação sobre Deus estar no controle, sobre predestinação e eleição, Paulo não poderia ser mais explícito no convite evangelístico e diz que todos os que nele confiam, o convite é para todos. Por isso dissemos que a porta do céu tem uma placa do lado de fora, que diz: todo o que quiser pode entrar. Você entra porque escolheu entrar, fecha a porta e do lado de dentro lê: você não me escolheu, eu escolhi você. Quer dizer que não uma coisa ou outra, são as duas coisas. Agora que já superamos o impacto da questão da eleição, posso conversar melhor com você. Você tem algumas dicas de que foi escolhido. Por exemplo, o fato de estar ouvindo este programa é uma evidência que o Senhor escolheu você para ser salvo. A apatia e a absoluta indiferença são uma evidência contrária. Eu gosto quando encontro manifestações contrárias. Significa que a pessoa está viva. É melhor do que a apatia. Ou então, aquela pessoa que acha que cometeu o pior pecado do mundo, um pecado imperdoável. Pelo menos ela não está apática. Como sou salvo e como faço o evangelho conhecido de outras pessoas? Joel foi citado aqui dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quer dizer que o evangelho é para todo mundo. Puxa, esses capítulos parecem paradoxais, não é mesmo? Mas Paulo continua com uma comissão missionária. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Este último versículo lido, a fé vem por se ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Esse versículo tornou-se a filosofia do meu ministério. Como apresentar o Evangelho para as pessoas? Bom, parece que devemos ter em mente que não sabemos quem é e quem não é escolhido. Essa não é nossa incumbência. Não somos juízes da terra. Somos apenas servos do Senhor. Ele está em controle de tudo. Quer dizer que não podemos saber quem são os eleitos ou não. Não sabemos diferenciar o trigo do joio. Jesus falou sobre isso. A única coisa que devemos fazer é anunciar a palavra de Deus. Aí sim, as pessoas terão a oportunidade de conhecer o Senhor. E por que os que creem? Acho que é porque são eleitos e lhes foi dado o crer. Mas isso é entre eles e Deus. Esta questão já não é da nossa responsabilidade. Devemos saber os limites da nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade começa com a pregação da palavra de Deus e depois deixar entre os que ouviram e Deus. Depois disso, já não é nossa responsabilidade. Mas Paulo, quase concluindo o capítulo, citou o Salmo 19, ao dizer que a palavra ressoou por toda a terra. Cita Moisés mais uma vez, dizendo: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e eu os provarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Ele diz que Isaías foi ainda mais corajoso ao dizer: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Quer dizer que os gentios não estavam nem sequer buscando a Deus, mas foram salvos. E os judeus que estavam buscando não foram salvos, porque basearam a salvação nas obras. Paulo conclui dizendo: mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Sabe, é muito importante você analisar toda esta situação. No próximo programa, nós vamos iniciar o estudo do capítulo 11. Será o último dessa divisão,
Portanto, eu gostaria que você ficasse muito atento à doxologia de encerramento do capítulo 11 e ao início do capítulo 12 de Romanos, porque neste trecho encontramos a aplicação para toda esta divisão. Mas antes de encerrar o programa de hoje, deixa eu lembrar mais uma coisinha importante. Paulo fala da salvação e diz que quando as pessoas ouvem a palavra de Deus, se creem no coração e confessam com a boca, são salvas. E faz mais uma citação do Velho Testamento. A citação é de Joel, lembram? Diz assim: todo que nele confia jamais será envergonhado. Não esqueça, o convite para a salvação é para todos. Por isso, eu já falei e vou repetir no finalzinho desse programa, que é como que se lá na porta do céu tivesse uma placa do lado de fora dizendo: todo que quiser entrar, entre. Você entra porque escolheu entrar. Aí você entra no céu, fecha a porta e no lado de dentro você lê: você não me escolheu, eu escolhi você. É muito importante isso. A porta do céu está ali. Está para você entrar por ela. Então não deixe passar essa oportunidade. Escolha viver com Jesus Cristo. Escolha receber Jesus como seu Salvador pessoal. Pense nisso e até o próximo programa. Deus lhe abençoe. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.